Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda ao nosso podcast, o Clubecast, o podcast do Clube da Cotação. Estamos aqui hoje recebendo essa fera, Augusto Ferreira, gerente-geral do Radisson Hotel, que vai nos contar um pouco da sua história, da sua trajetória e compartilhar experiências, momentos aqui bem bacana. Espero que todos gostem muito aí desse bate-papo que a gente vai ter aqui e seja muito bem-vindo, Augusto. Tudo bom contigo, cara? Tudo bom, cara. Obrigado aí pelo convite. Maravilha. Prazer estar aqui com vocês. Vamos embora, Augusto. Augusto, queria saber um pouco de você, meu amigo. Você hoje é gerente-geral do Radisson Hotel. E conta um pouco para mim, fala um pouco de você, da tua formação, da tua profissionalização, caminho que você percorreu até chegar ao cargo de gerente-geral de uma rede aí que é internacional, né? Sim. O Radisson, ele faz parte de um conglomerado de rede de hotéis da Atlântica. Explica para mim um pouquinho como que foi esse processo, fala um pouco de você para que a gente conheça um pouco do Augusto, gerente-geral do Radisson Hotel. Bom, o Augusto, ele nasceu em Recife. Não nasceu em Recife. Enganei muita gente. O Augusto nasceu em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, vim para Recife com 5 anos. Portanto, já tenho minha cidadania. Meu pai é daqui, minha mãe é de lá. Se conheceram em São Paulo, quando meu pai foi para trabalho, mudou para São Paulo. Tua família é daqui? Minha família paterna é daqui, de Pernambuco. Minha família materna de São Paulo. Entendi. E meu pai foi lá ganhar a vida, começou como engraxate, no final tinha cabeleireiro, se aposentou como Isso na década de quê? Isso na década de 70. 70. Final dos anos 60, começo dos anos 70. Conheceu minha mãe, casaram, e aí chegou um determinado momento que eles acharam melhor mudar para Recife, por questão de qualidade de vida, né? São Paulo estava ficando complicado em relação à violência, crescendo muito. E aí mudamos para cá, com 5 anos, e aí me criei aqui. Cresci. Mas aí você veio para São Paulo e veio para Recife mesmo? Vim para Recife mesmo. Qual bairro? Inicialmente morei no Ibura. Meu pai comprou, quando estava em São Paulo, ainda comprou um terreno, construiu uma casa. Quando a gente já veio, já tinha casa. Depois de um tempo, passamos 2 anos no Ibura, viemos para morar em Setúbal. Era onde meu pai trabalhava e ele comprou um terreno e construiu uma casa em Setúbal, que é onde minha mãe vive até hoje. Então, cresci... Ali é muito tranquilo de morar, né? Demais. É um lugar que até hoje tem uma qualidade de vida muito boa. Hoje está mais violento, né? Mas assim, eu tive a infância dos sonhos da molecada. Jogava bola com barrinha de sandália, ia pra praia. Ali até hoje é um lugar muito, muito bom de se morar. Violência é verdade, né? Cresceu muito, mas você olha para o Recife como um todo, ali ainda meio que permaneceu meio que ainda tem uma pegada muito residencial, tá do lado de Boa Viagem, né? Pertinho do aeroporto. Tem ali a sua faixa de praia. E para mim, crescer ali foi fantástico, né? Tenho amigos de lá até hoje, né? E estudei lá, saí de lá já para casar, mas tem... Morasse lá até que... Morei lá até 30 anos, até meus 30 anos. Morei com meus pais. Aí foi quando casei, aí fui morar em Boa Viagem aqui do lado, mas Setúbal para mim foi uma infância muito, muito, muito bacana. Boa. Tudo que o moleque dos bons tempos fazia, eu pude fazer lá, voltava das baladas andando, jogava bola na praia, ia para a rua dos vizinhos, ficava até de madrugada. Coisa que hoje, infelizmente, a gente é difícil, né? A molecada está muito dentro dos apartamentos, dentro dos prédios, condomínios. Mas foi bacana. E Setúbal continua sendo. Você colocou bem. Eu ainda tenho o plano de morar lá. Ali é espetacular. E você tem uma bela qualidade de vida ali, né? Mas me criei ali e aí estudei ali. Quando eu terminei o 3º ano, não sabia. Era isso que eu ia te perguntar, cara. Assim, hoje você é gerente geral de uma rede de hotéis. Sim. Então, hotelaria é um segmento, eu não sei, assim... Na minha fase de adolescência e tal, você quer pensar, você quer fazer o quê? Então, assim, era direito, medicina, administração, né? Aí veio surgindo outras... Você tem meio que adivinhar, que já escolheu o que vai fazer. Como foi esse gap de você... Vou para hotelaria? Então, quando eu estava no 2º grau, não sabia, de fato, né? Tinham muitas possibilidades.
E aí, desde os 16 anos, eu já trabalhava. Eu dava aula de reforço para molecada, de 5ª, 8ª série. Mais alguma matéria específica? Não, de tudo. De tudo. E isso me ajudou muito no vestibular. Mais na frente eu falo. E aí, fazia acompanhamento escolar regularmente e dava aula de reforço. E aí, como eu já ganhava meu dinheirinho, eu falei, vou fazer 3º ano, vou fazer um vestibular para saber como que é a experiência em si. Coloquei para administração, mas não tinha certeza o que fazer. E aí, fui pesquisando. Lá naquele bom e velho Guia do Estudante, não sei se você lembra, pesquisei, olhei sobre a hotelaria e comecei a pesquisar. Falei, cara, acho que é isso que eu quero, não tenho certeza, mas você vê, todo mundo trabalhando. Então, a primeira opção... Foi hotelaria. Já foi hotelaria? Já foi hotelaria. Ah, meu amigo. Só que aconteceu não consegui passar de primeira, porque na época que eu era moleque, a gente juntou os amigos e acabou fazendo uma banda de pagode. E aí, você sabe que banda... Eu fazia curso, trabalhava durante o dia, dava minhas aulas, e durante a noite eu fazia cursinho. E aí, sabe que com banda de pagode, 4ª, 5ª e 6ª é meio complicado. Então, faltava muito cursinho, não estudava em casa como tinha. E passei para ficar em remanejamento. E aí, foi horrível para mim, porque eu perdi um ano, né? Falei, cara, não, então deixa quieto. Saí da banda, tá, me dediquei. Passou quanto tempo aí na banda de pagode? Passei uns 2 anos. Só uma curiosidade, meu amigo. 2 anos. Qual era o nome da banda? Ah, esse aí é motivo de risada. O primeiro nome... Bom, o segundo nome chamava Não, o primeiro nome chamava Quebradeira. Não, foi um nome só, na realidade, Quebradeira. Porque aí essa banda era com alguns amigos baianos que moravam aqui. Pessoas que são meus amigos até hoje. Era uma pegada baiana e tal. E aí, depois de um tempo, a gente foi... Viu que não ia dar certo. Extraoficialmente, a gente foi notificado que uma banda que estava entrando profissionalmente com esse nome, a gente teria que trocar. Mas aí os amigos já estavam de... A gente chegou a mudar o nome para Pura Sacanagem. E aí acabou que não vingou, porque os amigos voltaram para Salvador, o pai deles foi transferido. E aí... Já estava nessa também de não ter passado no vestibular. Eu falei, não, vamos levar a vida a sério. Outros amigos dali da rua tinham uma banda, então eu continuava indo para os shows, aproveitando o bom da farra. Isso, só uma dúvida. Tu tinha quantos anos, Augusto? Eu tinha 18, 19. Rapaz. 18 para 19. Os pais olharam assim, meu Deus do céu. Cara, em Setúbal, naquela época era muito tranquilo ainda, os ensaios eram na casa desse amigo, baiano. E os pais, eles recebiam a gente muito bem. A farra era lá na garagem. E aí, certo dia, tá eu faltando do cursinho, chegando pro ensaio, dou de cara com quem na casa? Com a minha mãe. Com a tua mãe. Eu com um caderno, na hora que era pra estar no cursinho. E ela olhou pra minha cara, eu olhei pra ela, eu falei, putz. E aí uma amiga dela tinha conversado sobre os amigos, queriam conhecer, e eles receberam super bem as mães dos meninos lá, e enfim, era uma farra muito boa. E aí a gente aproveitei um pouco essa fase, depois eu falei, não, vamos levar a sério, porque eu preciso seguir minha vida, né? E no colégio, meu pai, como eu falei, ele tinha salão, né? Eu sempre fui barbeiro, e meu pai nunca teve muita grana. Né? Meu pai trabalhou, comprou a casa, tinha carro, tudo, mas eu sempre estudei em bons colégios. E o que meu pai fazia? Ele juntava muito dinheiro, guardava ali. Naquela época que a inflação era muito alta, ele comprava dólar, e quando o dólar dava o boom, ele ia lá no colégio, chegava para dentro do colégio e falava, a mensalidade, supondo aqui no número de hoje, era R$500, ele dizia, eu pago 350, mas eu pago os 12 meses. E aí ela, dona do colégio, capital de giro, né, topava. E aí eu e minha irmã sempre estudamos nessas condições. Meu pai disse, não tem luxo, não vai ter mochila da Company, não vai ter viagem do colégio, mas aproveite. Então, eu tinha muito isso. Então, quando eu perdi esse ano do vestibular, eu repensei muita coisa, larguei essa questão de banda, não deixei de ir para as farras, né, quando tinha disponibilidade, e aí eu passei, né, em hotelaria, passei em 7º na Federal, e aí fiz hotelaria. Gostei muito do curso, me identifiquei imediatamente. O hotelaria tem uma pegada operacional muito forte, é um curso que ele ao contrário da maioria das faculdades, dos cursos, ele não é só teórico, ele tem muita parte prática. A gente aprende a forrar cama, aprende a fazer prato, aprende noções de química, de alimentos e tal. Então, eu me identifiquei muito. E aí, inicialmente, nos meus primeiros períodos, eu tinha certeza que eu ia migrar ali para a área de alimentos e bebidas, restaurante, de hotel e tal. Perdi um estágio, porque
o curso de hotelaria, na maioria das faculdades, ou é manhã, ou é tarde, ou é noite. A hotelaria na Federal é manhã e tarde, né? E aí você perde, você não consegue, é muito difícil você conseguir estágio. Mas ali eu ainda dava minhas aulas, eu fazia meus horários, dava as aulas de reforço, não no mesmo fluxo, mas eu conseguia ajustar meus horários e conseguia. Isso nós estamos aí em que ano? 2000 No ano que eu passei na faculdade, foi um ano que a Universidade Federal as federais passaram um ano de greve. Então eu passei um ano, desde que eu fui aprovado até começar o curso. 2002, 2003, mais ou menos. E aí comecei a cursar, já pensando em pegar a experiência mínima e começar a estagiar. E aí gostei muito do curso, perdi algumas oportunidades de estágio na área de alimentos e bebidas, algum resort, na época o Blue Tree Park. Blue Tree Park, lá em Suape, em Cabo de Santo Agostinho, porque tinha ida, tinha volta, então a gente não tinha tempo hábil, porque acaba perdendo aula. E aí apareceu essa oportunidade de estágio, uma amiga minha do curso começou a estagiar no hotel que tinha acabado de abrir, né, com então Beach Class Suites, que hoje é o Hudson. E aí eu consegui um estágio de 18 da noite, de 6 à meia-noite, né? E eu falei, agora eu vou, né? Agora é minha hora, 6 à meia-noite, segunda a sábado. E aí o que aconteceu? Eu entrei no estágio ganhando R$240, que era a bolsa estágio. E na época eu ganhava... Meu primeiro salário. E eu ganhava 5 vezes isso nas minhas aulas de reforço. Eu falei, pô, e agora? Pensei, às vezes você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Eu não vou viver sempre como estagiário, então apertei, me ajustei. Isso nós já estamos em que ano? Isso, 2004. Perfeito. 2004. Aí comecei, e aí eu conheci a recepção, no departamento de recepção, que é ali onde faz check-in, check-out. É o pessoal que fica no balcão ali, que não para nunca, né? 24 horas trabalhando. Porque é hotel, delegacia e hospital. São os 3 lugares que não fecham nunca, né? E aí, entre delegacia e hospital, vamos ficar com o hotel, né? E aí, gostei muito de recepção, me identifiquei imediatamente. Eu sempre gostei muito de gente. E na recepção de um hotel, você vive intensamente várias experiências por dia. Você conhece muita gente, pessoa de todos os cantos, de todas as empresas, que vem pelos mais diversos motivos, e aí foi um belo aprendizado. É a porta de entrada, né? O cartão de visita. É a porta de entrada. E é o centro, acaba sendo o centro nervoso do hotel, porque tudo recai... Que entra ou que sai, passa primeiramente, alguém liga para reclamar de alguma coisa ou para pedir alguma coisa na recepção. Verdade. E entrada, saída e tal. E aí, com 7 meses, 6 meses, eu fui contratado como recepcionista. Aí a questão financeira já nivelou, ficou tranquila. E eu gostei, falei, é por aqui que eu quero seguir. Então, bacana. Venho fazendo hotelaria desde então. Então, aí você chega no Beach Class, né, como estagiário, e aí você, com 7 meses, você é contratado, e aí você é contratado para qual função, para qual setor? Em recepção, geralmente, ou você é recepcionista ou é mensageiro. Eu fui contratado como recepcionista. E aí também tem uma outra função, que é o auditor noturno, que trabalha sempre nas madrugadas, né? Que é uma versão do recepcionista, mas com mais responsabilidades e com um horário específico. E aí fui contratado como recepcionista. E aí gostei muito, tinha certeza que tinha dado o tiro certo. Meu pai sempre falou que meu pai tinha, por ter salão de barbearia, cabeleireiro... Sempre tem muito movimento de segunda a sábado, de terça a sábado. Segunda é muito fraco o movimento. Então, o que acontecia? De segunda-feira, ele não abria, ia para o centro lá da Rua das Calçadas, comprar material para o salão, sentava e tomava a cerveja dele. Almoçava e tomava a cerveja dele. E às vezes ele me levava. E quando ele levava, ele dizia o seguinte: Augusto, a gente sabe que tudo é muito suado e tal. Você estudou num colégio bom, né? Ainda bem que deu certo e tal. E a gente vê muitas pessoas que têm oportunidade, crescem em boas famílias, são pessoas que têm mais oportunidades de errar. Não deu certo aqui, volto para o meu ninho, volto para minha casa, vou tentar outra coisa. Ele dizia, a gente não tem muito isso. Então, você tem menos tiros na sua pistola do que outras pessoas. Então, seja mais assertivo. Então, aquilo me deu uma tranquilidade muito, muito grande. De eu saber que tinha escolhido uma carreira e tinha começado numa grande empresa, que é a Atlântica, né? Lá em 2000 estava no início, né? Então, mas 2004. O Beach Class ali, ele já era da Rede Atlântica? Era, ele já inaugurou ele foi o 16º hotel da Rede Atlântica, o 15º, no início da administradora, surgiu alguns anos antes.
E foi um sucesso em todos os aspectos, porque tinham hotéis familiares, né? Esse foi um dos primeiros condotéis, né? O que é um condotel? É um hotel que cada apartamento pertence a um investidor e ele tem a opção não de colocar no condor. Condo de condomínio, né? Ah, condo, tá, entendi. Assim, um hotel. E aí ele foi um dos primeiros hotéis de rede que chegaram em Recife, então uma excelente localização, um projeto arquitetônico fantástico. Então foi fantástico em todos os aspectos. Tive muito boa sorte de ter bons líderes, são pessoas que são grandes amigos meus até hoje, que me ensinaram muito. Então, o crescimento que eu tive de lá para cá, eu devo muito a essas pessoas. Então, assim, tinha um time muito bom, era um produto muito bom e tinha tudo para dar sucesso, para ter sucesso. Então, fui contratado como recepcionista. E eu sempre fui muito inquieto, é uma das características minhas. Eu sou um cara calmo, mas eu não sou um cara quieto. Eu acho que são duas coisas distintas. E aí a gente teve um treinamento no primeiro ano de recepção com uma grande empresa, ela está até hoje no mercado, chamada Signature, que é uma empresa que foca em treinamento de vendas e atendimento. Ela visa você a proporcionar experiências memoráveis aos hóspedes. E aí a gente participou daquele treinamento com uma imersão de 2 dias e você sai voando de lá, né? No final do treinamento, cada um escrevia uma carta, como você se via daqui a 10 anos. E aí cada um escrevia sua carta e no final do treinamento cada um lia sua carta. Eu coloquei o seguinte, daqui a 3 anos eu vou ser chefe de recepção, daqui a 6 anos eu vou ser gerente de operações, daqui a mais 3 anos eu vou ser gerente geral, 9 anos eu vou ser gerente geral. E aí eu tinha acabado de ser promovido para recepcionista, aí o pessoal, como é, cara? Você já quer entrar e quer sentar na janela e tal? Você tá achando muito rápido? Eu falei, não, a gente tem que saber onde quer chegar, são 9 anos. Mas, então tá. E aí o que aconteceu? A gente entrega essa carta, coloca no envelope e eles mandam essa carta pro endereço da gente. Quando eu recebi a carta, um mês depois, tal, eu sabia o que era a carta, né? Então guardei nas minhas coisas. E aí o que aconteceu? Um adendo, né? Eu saí da casa dos meus pais, casei, tive um primeiro casamento, separei e aí eu voltei para Recife profissionalmente, para trabalhar em Recife. Normalmente fui montar meu apartamento. Peguei minhas coisas e abri a carta. Não lembrava da carta. E a carta dizia 9 anos para ser gerente geral. E a carta eu escrevi em 2004. Em 2013 eu era gerente geral. 9 anos depois. A conta não se deu 3, 3 e 3. Mas no final das contas deu certo. Eu saí do Beach Class. No Beach Class eu fui recepcionista, fui gerente de plantão, agente sênior, fui auditor noturno, fui chefe de recepção. Quando pintou todas essas funções estão ligadas ali à recepção. Recepcionista. O agente de plantão, ele é um recepcionista sênior, porque o que acontece? Durante o horário comercial, todos os gerentes estão no hotel, né? A partir das 18 horas, tem que ter alguém que responda pelo hotel. Em caso de algum problema, algum hóspede queria falar com o gerente, alguma coisa externa. Então, se tem uma pessoa sênior na recepção, que ela tem uma patente mais alta, né? É um profissional que tem uma autonomia e uma autoridade na operação. Então, eu fui sênior e depois eu fui chefe de recepção. E aí, depois de um tempo, eu abri a vaga de gerente de operações, comecei a participar do processo. Isso já com 8 para 9 anos. E aí apareceu uma oportunidade para ser gerente geral de um hotel familiar, né? Que através de indicações e tal, eu participei desse processo. Achava que não ia ficar, porque eu não tinha experiência de gerente geral, eu tinha acabado de ir para gerente de operações. E era um hotel gigante, né? Um hotel de 225 apartamentos, era um resort na realidade. Fiquei em Gravatar, área de eventos para 2.500 pessoas. E aí eu passei no processo, né? Me comunicaram que eu estava... Então, eu deixei, 9 anos depois, o Beach Class, ainda então com o Beach Class. Achei que tinha... Para ser gerente geral. Para ser gerente geral. Dentro dos 9 anos lá que você tinha... Dentro dos 9 anos que eu tinha, exatamente. E aí, saí pela porta da frente, já tinha realizado muito do que eu vinha almejando. Deixei uma boa equipe, deixei um bom trabalho realizado. Nesse meio tempo, houve a Atlântica é uma empresa que capacita muito, né, e valoriza seus funcionários. Tem algumas premiações lá, funcionário do bimestre, funcionário do ano. E um dos anos, que foi o único ano que teve uma premiação de chefe do ano.
em que todos os chefes de setores, eles concorriam e a votação era direta por todos os colaboradores. Foi em 2012, um ano antes de eu sair. E aí eu ganhei como líder do ano. Eu não tinha maior equipe, né? Tinha alimentos e bebidas com muito mais gente, governança com muito mais gente, mas eu ganhei e as pessoas disseram, não, eu votei porque eu vejo em você um bom líder. Você é um bom líder. Isso foi gente que não era nem ligada à tua gestão. Mas a questão do relacionamento, eu acho que isso tudo ajudou muito. O fato de você ter um bom relacionamento com as pessoas, isso é um bom caminho para você tirar o melhor das pessoas, obter o melhor resultado através das pessoas. E aí saí de lá, fui para minha experiência de gerente geral. E aí tomei conta de uma equipe de 200 pessoas, caramba, 16 jardineiros, 45 pessoas dentro de uma cozinha. E para mim foi uma experiência fantástica. Na semana que eu cheguei, tinha um evento da TIM, que a TIM realiza um evento para os seus melhores vendedores, uma vez por ano, e chama TIM Day. E era um evento para 1.600 pessoas, com coffee break, almoço, jantar e um open bar na piscina com um show. E foi, na semana que eu cheguei, foi Aviões do Forró. Nossa! Um open bar de chopp, caipirinha, caipirosca, drinks, e tomar conta de uma operação dessa. Eu tinha acabado de chegar, mas assim, eu tinha um bom suporte. E foi a minha porta de entrada. E aí passei lá 8 meses, aprendi muito, levei muito das ferramentas de uma administradora, né, consolidada. As administradoras, elas são... A Atlântica era muito boa em processos, então, assim, tudo eu tinha na minha cabeça de como fazer, quais são os caminhos, como treinar, como formatar. E aí consegui, tive uma série de boas experiências lá em relação à redução de custo, capacitação de trabalho, mão de obra em Gravatá não é como mão de obra em Recife, mas tínhamos, sim, um bom time, um pessoal dedicado. E conseguimos evoluir em muitas coisas. Para mim foi um belo aprendizado. Isso nós estamos em que ano, Augusto? Estamos em 2013. 2013. Você está em Gravatá? Estou em Gravatá. E aí... E você chegou a se mudar porque Gravatá está o quê? Acho que 90 quilômetros de Recife. Uma hora 15, cheguei, acabei alugando uma casa lá, num condomínio na frente. Mas às vezes a ida e vinda era tão rápido que aí eu voltava ia cedinho e voltava. Então às vezes eu ficava lá, às vezes eu... Mas tinha um suporte, né? Tinha um suporte. E Gravatá, você é suspeito para falar, é um belo local. Demais. Então assim, às vezes saía, o friozinho, o condomínio não tinha ninguém. Espetacular. Uma qualidade de vida, você tomar um vinho, fazer um churrasco. Eu morava no mesmo condomínio que a minha gerente de eventos. Então o esposo dela, a gente às vezes fazia alguns jantares e tal. Então foi uma bela experiência. Aí, e você sair de uma coisa de hotelaria, de uma quantidade pequena de apartamentos, uma hotelaria basicamente executiva, né, de lazer, de turismo de negócios, para uma questão de lazer. Então eu passei a trabalhar final de semana, feriado. Porque tem essa diferença também dentro da hotelaria, né? Que é para qual público aquele hotel ali está estruturado. Totalmente, né? Brandão. Isso muda completamente a tua operação. A tua operação, né? Muda a forma de comprar, a forma de fazer, né? A gente, por ser um hotel, ele é característico até hoje, por ser um hotel de eventos. Então, tinha muitos eventos corporativos, a gente pegou alguns congressos. E você está falando de qual? É o Canário de Gravatá. Eu sei, mas você está falando, então, dessa operação... Dessa operação do resort. Do resort, porque lá de Gravatá. Quando a minha experiência anterior, no Beach Class Suites, é o hotel executivo. O hotel estava cheio de segunda a sexta. Sábado e domingo a ocupação cai bastante, muda o perfil, é aquele pessoal que vem para lazer ou vem resolver algum assunto em Recife e tal, mas o hotel estava sempre cheio de executivo de segunda a sexta. E no Canário de Gravatá era o contrário, ele estava lotado aos finais de semana, né, com 400, 500 hóspedes, e vazio durante a semana, exceto quando havia uns eventos corporativos. Então, sempre houve, é um hotel que trabalha muito bem esse mix de público de eventos, quanto também o público de lazer. E a Atlântica aqui, Augusto, ela chega... Como que é a chegada da Atlântica no Brasil, aqui em Pernambuco? O primeiro hotel dela aqui em Recife foi o Beach Class? Foi o Beach Class. A Atlântica, ela é uma administradora... Aqui, é o primeiro jardim ou é o terceiro? Na realidade, é o terceiro jardim. É o terceiro. Mas é o primeiro de quem vai, porque a Avenida Boa Viagem inicialmente era sentido contrário, né? Era do Pina para Piedade. Então é o terceiro jardim. Então o sentido da avenida ele inverteu, mas os nomes permaneceram, né? Então é o terceiro jardim. Foi o primeiro hotel. A Atlântica é uma administradora que foi fundada
por alguns, dentro dos principais executivos, tinham alguns americanos com investimentos também de fora, mas fundada no Brasil. No Brasil. E ela detém a licença de administração de algumas marcas, né? Dentre elas a Hudson, o Comfort, Quality, e também tem algumas marcas próprias, né? Algumas marcas internacionais também da Winda, Suites, Ramada. Após ela fez algumas compras de outras administradoras. Aqui em Recife, em Pernambuco, além do Hudson Recife, quais outras? Temos o Ramada, temos o Costa Mar, o Hotel Costa Mar no bairro de Piedade, tem o Ramada, que fica ali na Jequitinhonha. Sim. Tem o Bugan, apesar de o Bugan ser administração própria, mas ele é franquia, né? Ele tem a força de vendas da Atlântica, é um contrato de franquia. E a Atlântica, nesse processo, desde o seu surgimento, ela fez a aquisição de algumas administradoras. Ela comprou a Vert, acho que 2019 ou 2020, não tenho um ano exatamente de cabeça, e com isso ela comprou passou a administrar os empreendimentos da Ramada e Suites, que eram bandeiras da Vert. E agora, né, no final do ano passado, ela fez a aquisição dos contratos de gestão da Transamérica. Esse Transamérica aqui da Avenida de Boa Viagem. Pô, então aqui só em Boa Viagem vocês estão aqui no Transamérica. Transamérica Prestige, que é o da Avenida de Boa Viagem. Transamérica Fit, que fica ali próximo ao Hiper Bom Preço. Sim. Ao Shopping Recife. O Hudson, o Costa Mar, o Ramada e o Bugan. E em Goiânia, a gente tem o Goin Goiânia, que a marca Goin é uma bandeira própria da Atlântica, mas também é uma administração. Então, esses são os hotéis administrados pela Atlântica aqui em Pernambuco. Então, tem uma presença muito boa. O primeiro foi o Beach Class, né? Então, lá você começa como estagiário. Lá eu começo como estagiário. E aí, cronologicamente, quando estava no Canários, senti você mudar de uma hotelaria de rede, de uma empresa de Era rede. isso que eu queria perguntar. Essa diferença nessa gestão entre... Existe muitas nuances e diferenças de formato de gestão de hotelaria de rede para hotelaria familiar. Hotelaria familiar, apesar de ser uma rede, são 3 hotéis, as últimas decisões são da família, né, que responde diretamente pela operação. Então, senti um pouco essa diferença com o tempo. E lá, enquanto gerente geral, eu não teria mais para onde crescer, né? Eu, pensando em crescimento profissional, em aprendizado, nessa inquietação constante, surgiu a oportunidade de voltar para a hotelaria de rede, né? Para uma outra rede. Tive uma proposta para implantar um hotel aqui em Recife, que era um hotel grande, né? Eram 2 hotéis dentro de um complexo, então seriam 2 hotéis e um condomínio, total de 544 apartamentos, para pegar lá, ele entregue da construtora, tirar o cimento e entregar como um hotel. Nossa. E aí foi uma bela implantação. Eu saí aí em 2014, no mês de maio eu comecei, né? Isso era na Noble, foi minha última empresa antes de voltar para a Atlântica. A gente fez a implantação, contratação, treinamento. Tá, mas isso aqui é em Recife? Em Recife. Isso nós estamos em que ano? 2014. E aí apareceu essa oportunidade, era uma bela oportunidade, uma rede que estava em franco crescimento, e aí voltei, foi uma experiência espetacular, implantar um hotel, 2 hotéis desse porte, contratar, colocar colchão, colocar lâmpada, colocar flor no vaso, abrir os canais de venda. A gente abriu para a Copa do Mundo, então tinha prazo para abrir, então foi tudo muito corrido. A gente pegou em maio para abrir em junho, porque a Copa do Mundo de 2014 no Brasil foi em junho. Então foi uma experiência fantástica, um aprendizado muito bacana. Abri 2 hotéis, né, em menos de um mês, então foi bacana. Passei nesse hotel 3 anos, entrei em 2014, saí em 2017. Fui para algumas experiências. Fui para Manaus, dentro dessa rede. Eu passei algum tempo abrindo alguns hotéis, fechando. Fiquei como gerente de implantação, gerente geral em outros hotéis. Passei um período aí da minha vida em Manaus, quase 8 meses em Manaus, que é uma bela cidade. Morando, residente em Manaus? Não, nesse tempo eu ia e voltava, na realidade. Manaus não é tão próximo, então eu voltava a cada
40 dias, a cada, às vezes, 25 dias eu vinha. Passava não é como ir em Gravatar, né? Não é como ir em Gravatar. Mas foi uma bela experiência. E aí, de lá, eu estava como gerente geral, eu tive uma oportunidade. A rede que eu estava fez uma aliança estratégica com outra rede menor de Minas Gerais. E aí foi me oferecida a oportunidade de assumir uma diretoria de operações, onde eu ia tomar conta de uma quantidade de hotéis. Eram 12 hotéis em Minas Gerais e com isso seria necessário mudar, né, para Minas Gerais, uma vez que Minas Gerais é um estado muito grande e não dava para eu, com hotéis muito distantes, né? Tinha hotel que eu tinha que passar 4, 5 horas de estrada e era necessário me mudar para lá. Então fui, né? Passei um primeiro momento. Nesse tempo eu estava recém-casado com a minha esposa e eu ficava indo e vindo. Aí tinha a questão do aeroporto, as passagens aéreas não estavam um absurdo que estão hoje. Mas deixa eu entender um pouquinho. Você estava lá nessa outra rede de hotel que tinha operação lá em Manaus. Isso nós estamos em que ano? Isso nós estamos em 2017. Já estamos em 2017. Então você passa de 2014 até 2017 na Noble que você falou. Não, na Noble eu fiquei até 2021. Natal eu entrei em 2014. Essa que inaugurou, que você disse que tinha que inaugurar para Noble. Era ela também que você tinha operação lá em Manaus. Isso, e para ela também você tinha que fazer uma outra operação em Minas Gerais. Isso. Na realidade, o que acontece? Nós, como hoteleiros, uma das premissas para quem quer crescer profissionalmente... É essa disponibilidade. Disponibilidade geográfica. Você tem que... Vão surgir excelentes oportunidades, mas que, é um hotel X na cidade X, as condições estão essas. Então, é uma maneira de você crescer, que se você souber analisar as oportunidades, você cresce mais rápido e de uma forma mais consistente. Você obtém várias experiências em hotéis distintos, porque cada hotel tem uma história diferente, tem uma forma de gestão diferente, tem investidores diferentes, tem um posicionamento de concorrência diferente. Então, quanto mais hotéis, mais experiência você tem. Então, foi bacana essa minha sair, né? Nós saímos em 2017 desse hotel que foi implantado em 2014 e aí fui para Manaus. Em Manaus, passei um tempo como gerente geral, depois nós fechamos um hotel, abrimos outro. Então, fiz uma implantação e uma entrega, que isso em hotelaria também acontece muito, hotéis que mudam de bandeira sempre, dependendo das negociações, dos investidores, Perfeito. Do relacionamento, principalmente também dos resultados. E aí, por eu já ter um tempo na rede e ter desempenhado um bom trabalho, meu nome foi considerado para esse projeto, em que tinha uma administradora de Minas Gerais chamada Arco, né, Hotéis, que ela ainda tem as bandeiras San Diego. Os hotéis da San Diego são hotéis, é uma bandeira própria, em que eles tinham 12 hotéis e eles fizeram uma aliança estratégica com a Noble, visando trazer força de vendas, expertise operacional, ferramentas, processos. E era necessário alguém com o DNA da administradora, da Noble, para lá, para implantar os processos, deixar os produtos dos hotéis nivelados dentro do padrão da Noble. E aí foi feito esse convite. Esse convite eu tinha que morar lá. Então eu topei esse desafio. Para mim foi um aprendizado espetacular. Passei quase 3 anos. Fui em 2018, fiquei até 2021. E aí, como diretor de operações, eu tomava conta... Lá em Minas Gerais? Lá em Minas Gerais. Não de um, mas de vários hotéis. Então... Cada hotel tinha seu síndico de um jeito, seu gerente geral. Lá eram quantos hotéis lá? 12 hotéis. Cidades próximas ou... Tinha hotel tinha hotel... A maior parte dos hotéis eram em Belo Horizonte e região metropolitana, mas tinha hotéis bem distantes. Tinha hotel em Uberlândia. Tem 2 hotéis... Tem porque os hotéis ainda estão lá. São belos hotéis em Governador Valadares e Ipatinga, que é o Vale do Aço. E são hotéis que eu ia para as cidades de trem, no trem da Vale do Rio Doce, né? E era uma experiência fantástica. Você viajar de trem no Brasil não é tão... Comum. E aí eu pegava de 7 horas da manhã o trem em BH, na hora do almoço eu estava lá em Patinga, Governador Valadares, tinha minhas reuniões, conseguia... Minas Gerais é um estado fantástico em todos os aspectos, lindo, pessoas fantásticas, super receptivas. A gastronomia é
um caso à parte lá, você come muito bem. E aí foi bacana, para mim foi uma experiência muito boa. Você passou quantos anos lá, Augusto? 3 anos. 3 anos. E aí, no final, eu tava viajando muito, que aí foi quando começou a pandemia. Isso. Aí foi Isso. Agora chegamos num tema, né, muito delicado aí para a rede de hotéis, né? Hospedagem, a parte de alimentação fora do lar. A gente viu o caos que aconteceu. Então, veja, em 2020, em 2019, você estava em Minas Gerais, 2020, eu lembro, 18 de março de 2020, né? Não sei se... Eu queria que você contasse um pouco, porque assim, eu tenho uma lembrança, ali em meados de novembro, dezembro, ainda de 2019, ouvi falar de um vírus que estava circulando dentro da China e tal, e a pandemia aqui só é decretada em março. Então, assim, me fala, você que estava dentro do setor, que viveu, né, todo esse drama dentro da hotelaria, me fala como que foram esses meses até a pandemia ter explodido aqui ali no mês de março de 2020. Março de 2020, no meio de março de 2020. E aí nós tivemos essas notícias, né, acompanhamos um vírus na China, está crescendo a quantidade de casos e tudo. Em 2020... não tínhamos noção, início de 2020, né, da proporção, né, que ia tomar essa situação toda. Tivemos a convenção da empresa em Maringá, todos os gerentes, os controles, né, que são gerentes financeiros, gerentes de vendas, todo mundo para Maringá. Foi uma convenção muito bacana. Juntamos quase 300 pessoas lá. E aí, isso comecinho de fevereiro. Acabou. E aí eu tive fui indicado para uma missão com a minha diretora sênior, onde a gente ia ter que ir em Ribeirão Preto fazer um desligamento, né, de um gerente. Fomos para Ribeirão Preto, fizemos o desligamento da gerente, isso era dia 16 de fevereiro. Quando 16 para 17 começou a questão do lockdown, fechando tudo, e aí foi literalmente desse jeito, Brandão. Eu saí, fechou tudo, a gente ficou trancado no hotel. Foi isso que aconteceu. E aí começaram-se as reuniões, o que vai fazer. Criou-se um comitê, né, na empresa que eu estava e todas as outras. Um comitê de crise para saber como que ia fazer. Inicialmente, a gente pensou que ia ser uma coisa por um período curto, né? Falou, vai ser algumas semanas, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí a gente viu que a coisa não ia andar. Que a coisa era muito mais complexa, né? A quantidade de casos, os hospitais passaram a ficar lotados, os hotéis começaram a ser demandados por hospitais, porque eles já estavam com todos os leitos tomados, então eles estavam querendo alugar quartos de hotel. Eu peguei algumas negociações assim, e aí teve hotel que optou por fazer, teve hotel que optou por não fazer, para não o risco de contaminação da equipe e tudo. E aí, nesse período, a ocupação dos hotéis zerou. Alguns poucos hotéis ficaram com taxas de ocupação em torno de 5%, 6%, mas o faturamento ele caiu a quase zero. E aí, as tomadas de decisão. Quais são os protocolos, as medidas sanitárias que estão sendo tomadas nos empreendimentos, a equipe, quais são os novos EPIs, qual a nova realidade. Não vai ter mais buffet, vamos fazer assim, só à la carte agora e toda essa questão. E aí começou também a questão dos casos, da aproximação dos casos, né? Antes a gente sabia, eu vi na TV que tantas pessoas morreram, depois a gente começou a ver, o conhecido da menina tá internado, depois aí começou a chegar na gente. Aí a gente começou aquele momento da gente se tentar entender, tanto profissionalmente como pessoalmente, onde a gente estava e como a gente ia lidar, né? Foi uma situação bem complicada. E nesse processo, veja, você está em Minas Gerais, você não tem família em Minas Gerais, né? Acho que você estava lá só com eu e minha esposa, só apenas. você e sua esposa. E vocês ficam lá até? E nós ficamos até 2021, só que de lá para cá aconteceu muita coisa. Eu tinha, enquanto executivo, enquanto diretor de operações, eu viajava muito, tinha uma agenda de visitas, não era uma agenda muito intensa. Naquele caos da pandemia, você estava ainda... Na realidade, minha quantidade de viagens, ela quadruplicou na pandemia. Caramba. Porque quando estourou a pandemia, eu estava em Ribeirão Preto, e chegou um momento que eu tinha que voltar para casa,
e peguei um voo, consegui pegar um voo. Na hora de voltar, o aeroporto de Ribeirão Preto estava fechado, não tinha mais. Eu não conseguia mais voltar para casa de voo. Minha passagem tinha sido cancelada. Tentei alugar um carro, não tinha carro. Todas as locadoras estavam todos os carros alugados. E eu falei, eu tenho que ir para casa. Eu olhei, vi um táxi ali parado na frente e falei, tudo bom, amigo? Quanto é que você me cobra para deixar em BH? Ele, acho que era, não me lembro se era 400, 500 reais. Eu falei, você me deixa? Porque eu estava mais preocupado em você me deixa se ele ia topar. Ele topou, fui para casa, fui ver minha esposa, estava trancada, ela também ficou de home office. E aí comecei a repensar, falei, nesse caso, como a gente desligou a gerente de Ribeirão Preto, eu fiquei lá, ia ficar todo mundo em home office, você fica home office em Ribeirão Preto, porque o hotel estava fechado, mas precisa ficar alguém tomando conta, e você fica coordenando tudo online. Aí foi onde começaram as reuniões online, as ferramentas de videoconferência, Zoom, Microsoft Teams e tudo. E aí eu falei, cheguei para minha esposa, Júlia, e falei, vou fazer o seguinte, cara, vamos comigo a gente aluga um Airbnb e você fica comigo, porque para eu ficar indo e vindo vai ficar muito complicado e caro. Então ela topou, foi super ponta firme comigo, a gente foi, eu, ela e o Brownie, que é o meu cachorrinho, e alugamos o Airbnb, e aí foi pra gente, a gente tava muitas horas do dia juntos, foi muito bom, e acompanhando o desenrolar da pandemia, a situação caótica em todas as cidades, muitos hotéis fecharam, hotéis que... Você tinha 12 hotéis, quantos fecharam? Nenhum, lá eram hotéis que nenhum deles estava numa situação complicada financeira, né, financeiramente. Deu para segurar as pontas. Deu para segurar as pontas. Porque numa situação dessa, onde o hotel não tem faturamento, você precisa tirar dinheiro de algum lugar. Então, normalmente, pelo menos quando a gente fala em administração, os hotéis precisam ter... Os hotéis não, as empresas precisam ter um fundo, né? Um fundo para desligamento, um fundo de reposição de ativos, um fundo para você reinvestir, e todo o caixa que estava guardado nos hotéis passou a ser utilizado. E quando o caixa acabou, passou a se pedir aporte aos investidores. Os proprietários passaram a bancar os hotéis. Aí muitas demissões foram feitas, deixou-se a equipe minimamente operacional até aguardar a situação reverter. Nenhum hotel fechou, né? Teve muito empenho aí da administradora e também dos investidores em manter a máquina girando de forma mínima, mas muitos hotéis no Brasil fecharam. Na realidade, foi uma época dolorosa, não só para a hotelaria. As empresas de eventos, restaurantes, demais, né? A gente tinha alguns contatos com o pessoal da Brasel. Minas Gerais é um estado muito rico em gastronomia. E Belo Horizonte é espetacular em relação a bares, restaurantes e tal. Em 4 meses de pandemia, no segundo relatório da Brasel, 750 CNPJs fecharam. Restaurantes e bares. Das pessoas não terem mais de onde tirar para manter o negócio, então entregava o ponto, demitia o pessoal. Quem tinha condições pagava suas rescisões, quem não tinha tentava negociar ou esperava judicializar. Então foi uma época muito complicada. Aí eu estava em Ribeirão Preto, ficamos quase pouco mais de um mês e meio, e aí voltamos para BH. E aí foi quando apareceu uma situação parecida de ter que desligar um gerente, e o mercado estava muito complicado, a gente não conseguiria contratar outro no Rio de Janeiro. A rede tinha alguns hotéis, 5 hotéis no Rio, e eu passei aí e vi semanalmente para o Rio de Janeiro. E aí isso durou de junho a dezembro de 2020. 2020 ainda. E aí eu precisava de férias, falei com minha chefe, chefe, Renata, preciso de férias, tô muito sobrecarregado, eu não parei desde que começou a pandemia. Teve uma vez que vocês voltaram e a gente chegou assim... Naquela época foram as férias, né? Que foi a primeira vez, Brandão, que eu de férias fui contar a quantidade de tickets de viagem que eu tinha desde o início da pandemia. E em 9 meses, desde março até dezembro, eu tinha 51 tickets tá aqui salvo ainda. Então foi uma época que eu viajei muito e que via a trabalho e que eu não conseguia vir para cá, né? Minha esposa em BH, então eu passava a semana no Rio de Janeiro, uma semana viajando em outro destino, e ela em casa. Então essa pandemia fez a gente repensar muita coisa. Essa questão de estar longe da família. Nesse meio tempo, meu pai teve segundo semestre de 2020, meu pai teve um AVC, ficou internado um tempo, e eu, de mãos atadas, não conseguia vir, né? Tive também o falecimento da minha avó,
Que aí, quando eu tive a notícia, eu parei, entrei no site, comprei a primeira passagem, vim para... Estava no Rio de Janeiro, não cheguei nem a ir para BH. Vim para cá, porque minha avó, meu tio mora em João Pessoa. E aí eu repensei, conversei com minha esposa, falei, a gente precisa reajustar. Estou passando muito tempo longe de casa, você está muito tempo sozinha, você abdicou de muita coisa para mudar de cidade comigo, né? Ela foi transferida, estava fazendo o trabalho dela, mas a gente pensou muita coisa, perdemos amigos durante a pandemia. Então foi um momento da gente ressignificar muita coisa, né? Estar perto dos amigos, perto da família, principalmente, dar suporte. E aí nessas férias de dezembro a gente pensou como que ia fazer e tudo. Nesse meio tempo apareceu o processo seletivo de gerência geral do Hudson. Olha só, um bom filho a casa... Beach Class Suites, né? Falei, quando que o Beach Class deixa de ser Beach Class e passa a ser o Hudson? Em 2016. E por que se dá uma mudança como essa? Porque o Beach Class Suites, ele foi o primeiro hotel, né, construído, entregue pela construtora Morro do B, que é uma construtora super conceituada aqui, uma das maiores. E aí, com o sucesso de rentabilidade do Beach Class Suites, que surgiu lá em 2003, né, 2004, surgiram outros Beach Class. A Morro do B construiu e todo hotel, todo empreendimento que é entregue como hotel ou como condo hotel tem um nome Beach Class. Acaba sendo uma marca da Morro do B. Então, o nosso era Beach Class Suites. Em 2010, surgiu o Beach Class International, que hoje é o Transamérica. Logo depois, em 2012, o Beach Class Executive. E em 2014, o Beach Class Convention. Diante de toda essa quantidade toda de Beach Class, já havia uma confusão por parte, inclusive, dos clientes. Beach Class, qual é o Beach Class? É esse, não é? Então, visando um reposicionamento estratégico, os investidores e a administradora entenderam que era necessário trocar a bandeira. Com isso, foi feita uma reforma nesse prédio. Ele foi uma reforma aí na ordem de 16 milhões de reais. E investimento para poder ir para a bandeira, que é uma bandeira internacional, é uma bandeira de luxo. Eu vejo muita postagem de muitos atores, muitos artistas. Vou para tal, não, no Hudson. Eu passo aqui, eu falo, tem aqui, E isso é bacana porque foi uma decisão aí dos investidores que sofreram no primeiro momento para fazer essa reforma. Para poder fazer bancais. 16 milhões e tal. Mas foi uma decisão super acertada, porque depois da pandemia, essa bandeira ajudou demais, né? Essa retomada. Por ser um hotel de bandeira internacional, é uma bandeira de luxo. Então, alguém que se hospeda, vai para os Estados Unidos ou para a Europa e fica no Hudson, ele tem a expectativa Então, acaba sendo um diferencial na hora da escolha, né? Bacana. Aí surgiu um processo seletivo do Hudson, né? E aí diretor de operações, eu falei, não, mas a gente não está falando de qualquer hotel, né? E aí eu participei do processo, um processo um pouco longo, né? Tive um grande amigo meu que era o gerente geral, ele foi promovido dentro da empresa, o Rafa, e aí pintou essa oportunidade, participei do processo, muitas entrevistas, né? Todas através do Zoom. Estava boa parte no Rio de Janeiro. E aí, depois de um tempo, eu tive a boa notícia de que eu passei no processo e seria eu. E aí, quando eu fui comunicar, né, comuniquei ao a minha empresa, que eu estava no momento, aos meus amigos, a todo mundo que conhece o Beach Class e o Hudson, né, hoje. Falei, tô indo, tive uma proposta e tô indo para assumir uma gerência geral. Gerência geral é de onde? Na hora que eu falava do hotel, eu falei, tô indo pro Hudson. Você tá indo para um lugar muito bacana. Então, assim, é um belo hotel, em todos os sentidos. A equipe, é um hotel que eu conheço boa parte da equipe, conheço os investidores, conheço a concorrência, conheço o prédio. Então, para mim, a volta foi fantástica. Em casa, em muitos sentidos. Então, para mim, eu considero um belo avanço profissional. Voltando para a Atlântica também, que é um novo momento, né, diferente. É uma empresa que foi adquirida depois que eu saí dela e que vive num momento muito bacana, né, com algumas aquisições e tudo. Então, estou muito, muito feliz onde eu estou e tenho certeza que não poderia ter feito escolha melhor. Com certeza, Augusto. A nossa história com o Hudson, né, do Clube da Cotação com o Hudson, ele acontece exatamente na pandemia. Você ainda não estava como... Você ainda não tinha vindo, acho que você ainda estava por Minas Gerais. O Rafael, que era
gerente geral, na época que era quem tocava aqui o Hudson, fez, cara, eu tô precisando manter o mínimo de operação aqui dentro e preciso aí de uma ferramenta, porque eu já não consigo mais fazer compras, como eu consigo fazer. O que é que você consegue fazer aí para nos ajudar? Eu disse, Rafael, olha, usa aí a plataforma. Isso aconteceu com diversos clientes nossos, que hoje são clientes, na verdade, naquele momento, porque eu não sabia se de quem comprar, por quanto comprar, né? A situação realmente ficou muito caótica. E a nossa história com o Hudson inicia exatamente no momento de pandemia. E graças a Deus demos muito certo lá dentro, totalmente. Lá dentro da plataforma. A plataforma, ela vem a resolver... Porque o que aconteceu? Com a pandemia, você reduziu muito o teu quadro, você tinha necessidade de resposta rápida e a gente não podia perder dinheiro. Isso são as premissas de você tentar sair da pandemia da melhor maneira possível. E aí o que acontece? Muitas dessas lições que foram aprendidas, né, a ferro e fogo na pandemia, elas estão sendo adotadas e vão ser levadas daqui para frente. Brandão, isso é um fato. Na crise, na pandemia, no ápice da pandemia, o ponto de equilíbrio dos hotéis, ele foi necessário revisar esses pontos de equilíbrio, trazer para um custo mais baixo, para que você, com pouco faturamento, ou empatasse, ou fosse necessário o menor aporte possível. Então, hoje a gente tem que fazer mais com menos, né? Eu acho que o Clube da Cotação ele cumpre muito bem esse papel, hoje, principalmente fora da pandemia, porque o que acontece? Em hotelaria de 10 anos para cá, principalmente no destino da gente, principalmente nos anos ali de 2014 a 2017, houve a entrada de muitos hotéis, né, para a Copa do Mundo e tudo. Então, quando eu falava que a gente, lá na época de 2008, 2009, 2010, 2012, a gente era o melhor hotel da cidade, porque a gente vivia lotado de segunda a quinta. Na minha época de recepcionista, eu já cheguei a mandar a gente para motel. O cara chegava sem reserva, falou, não tem vaga, a gente já tinha falado com os poucos hotéis da cidade, não tinha. Mas, senhor, eu tenho um belo motel para indicar para o senhor. Mostrava o site, ele falou, vou dormir no motel hoje. Mas hoje não, hoje são muitos hotéis. E a demanda caiu muito. Então, você reposicionar o teu ponto de equilíbrio é fundamental. E eu acho que o Clube da Cotação hoje, ele otimiza mão de obra, ele otimiza tempo e ele otimiza recurso. Eu te disse, né, eu já fiz alguns testes e tal. Então, é muito bacana, você faz uma cotação e você compara se você tivesse uma pessoa ligando para todas aquelas pessoas, para aquelas empresas, o tempo de todas aquelas pessoas responderem. Então, assim, eu acho que essa questão da tecnologia e oferecer um serviço que foi fundamental na pandemia, ele leva e passa a agregar de forma definitiva à nossa operação esse tipo de filosofia, de que você tem que ter o máximo de cotações. Nós administramos, né? A Atlântica é uma administradora. Então, a gente presta conta dos investidores. E a gente eu falo, nós enquanto profissionais, enquanto empresa, nós somos o resultado que nós entregamos, né? E a gente sempre tem as perguntas, os questionamentos, e a gente mostrar o processo. A gente tem aqui, tive um aumento de filé. Mas nos últimos 3 meses eu comprei em 4 fornecedores diferentes. Porque a gente tem uma ferramenta rápida que ela oferece. Eu sei que naquele momento eu vou estar tendo acesso ao melhor preço. Então isso ajuda muito, muito, muito. Demais. E o processo nosso de conquistar o Hudson como cliente, Augusto, ele iniciou muito antes da pandemia. Então, assim, a gente fazia, mas ali você tem uma estrutura, você tem um comprador que fazia aquela cotação. Então, nem sempre é fácil você chegar com uma plataforma e convencer um comprador de que agora, você não vai mais fazer a cotação via telefone, via WhatsApp. Então, às vezes, era complicado. Então, esse processo de maturação acontece até explodir a pandemia. E eu lembro como se fosse hoje. A ligação que eu recebi do Rafael, ele disse, cara, acho que está na hora da gente... É verdade. Da gente consolidar esse namoro da gente e iniciar o processo aqui com o Clube da Cotação. Em junho de 2020, eu disse, Rafael, olha, a plataforma, a empresa, a nossa equipe, eu lembro, eu falei isso exaustivamente para todos os nossos clientes naquele momento que estavam
de situação assim, de rasgar o coração, né? Padarias, restaurantes, hotéis. Disse, olha, gente, usem a plataforma e as mensalidades estão suspensas, os contratos estão suspensos. O que a gente puder fazer, porque a gente é muito forte, a gente sempre foi muito forte dentro do supermercado. Então, o supermercado, na pandemia, acabou que se manteve e a operação até que aumentou. Então, como a gente estava entrando em hotéis, restaurantes e padaria, eu disse, olha, não é momento de ganhar dinheiro com essa turma que está aí, meu Deus do céu, né? Num momento completamente... E isso, Brandão, na realidade a gente sentiu muito isso, foi necessário você repactuar muitos contratos, acordos e tal. Tiveram aqueles que foram muitas empresas grandes, conglomerados, que não renegociaram, outros muito menores que renegociaram. A gente, foi um momento de, acho que para a sociedade em si, da gente desenvolver muita empatia, né? E principalmente corporativamente. Só que eu vejo isso no mundo empresarial, eu acho que não foi só empatia, foi visão estratégica. Porque você tem um tipo de solução que você oferece, você saber entender que você não vai cobrar ali, mas que as coisas vão passar, vão melhorar, e que você está tendo a oportunidade da pessoa... Porque, na realidade, a tua ferramenta, o Clube da Cotação, ele muda muito a realidade operacional do comprador e das empresas. E a gente sabe que toda mudança gera um desconforto, isso é natural. Então, esse não aceite, o cara não quer que a coisa ande e tal... Mas quando você tem acesso àquilo, eu acho que a visão estratégica foi muito nesse sentido. Você oferece uma solução rápida, você otimiza o tempo do teu comprador, isso é fantástico. E você tem a certeza que está comprando aquele item, que é fundamental, pela qualidade que está lá estabelecida, pela marca, pelo menor preço. Isso é fantástico. Então, eu acho que foi uma oportunidade fantástica. É uma parceria pra gente também. Pra gente, Isso é visão estratégica que muitas empresas não tiveram, né? E eu acho que isso foi um plus aí. Eu acho que se hoje vocês aumentaram na pandemia e depois da pandemia a carteira de clientes, isso foi muito decorrente dessa visão estratégica. Eu acho que a pandemia, ela gerou esse momento, como você falou, de reflexão. Eu tiro muito por aí. Eu sempre digo o seguinte: não houve uma pandemia, né? Houve várias pandemias. Cada um viveu a sua pandemia. Cada um viveu a sua pandemia. Perfeito. Então, assim, eu lembro que foi um momento ali de março até julho no Clube da Cotação, foi um momento de muita incerteza. Porque, assim, eu saí do escritório chorando no dia 18, com aquele sentimento de que, rapaz, eu tô saindo aqui, eu não sei como que eu vou voltar aqui para o escritório. Eu não sabia. Mas aí a gente, né, pede discernimento, né, as coisas vão se acalmando, vai se clareando, né, aquele nevoeiro que se começou no começo, que ali no início foi realmente muito, muito pesado. Muita gente saiu mais humano depois de um processo de pandemia como esse, as relações das empresas. E o bacana disso tudo, Augusto, é que nesse processo, foi o que eu falei para Rafael. Eu disse, Rafa, que bom que você lembrou da gente, né? É muito bom quando, dentro de um momento de necessidade, você lembra de uma empresa que pode te auxiliar de alguma forma, que pode te ajudar de alguma maneira. E tanto é que esta relação estreitada nos proporcionou hoje, a gente está aqui. Verdade. E no início desse projeto, quando a gente startou, eu conversei com você, eu disse, cara, quero você lá, porque eu acho que a nossa história tem muito o que ser conversado, o que ser debatida. Tem. Porque é uma história, né? O Clube da Cotação e o Radisson Recife é uma história que nasce exatamente no momento de caos. Sem dúvidas. No momento de incerteza, de dúvida. E ali nasce essa parceria e graças a Deus que a gente está aí até hoje. E é de onde se tiram as grandes lições, né? Você aprende muito no amor e na dor. E na dor, Mas verdade. Se a gente for ver, quando você não tem muitas saídas ou quando você não tem muitas opções, é quando você realmente precisa se reinventar. Então, eu acho que foi fantástico, foi uma ferramenta que ajudou e ajuda demais hoje. Eu acho que hoje continua sendo o grande desafio dos hotéis, das empresas, fazer esse equilíbrio, porque hoje, falando de hotelaria e de Recife, até de Brasil mesmo, a gente tem uma inflação muito grande acumulada ao longo dos anos. 12 ponto alguma coisa agora. Só nesse último ano você está falando, né? E a gente tem uma deflação
no valor das diárias. Quando eu saí do hotel em 2012, 2013, a gente está falando de uma diária de em torno de R$400, que é a mesma diária que hoje a gente já está um pouco acima. Então, você imagina você ter um ponto de equilíbrio lá em 2012, 2013, a rentabilidade do produto, e a gente está falando de hoje, a gente tem outro ponto de equilíbrio, né? Outra rentabilidade. Então, todas as ações visando redução de custos, elas são essenciais. E eu acho que a ferramenta entra nisso, né? Muito dos nossos custos hoje são insumos, né? A gente está falando de um departamento de alimentos e bebidas aí que tem um giro de só o alimentos e bebidas, 400, 500 mil reais. Então, a gente sabe que boa parte disso são insumos e qualquer escorregão, qualquer desatenção nisso, a gente presta conta. Então, Augusto, e assim, a gente já está chegando aí no final desse nosso bate-papo. Queria saber de você, assim, a tua visão para frente. Hoje você está lá no Radisson como gerente geral. O que é que você espera aí do setor da hotelaria, né? Como é que está o teu sentimento para os próximos anos? A gente que vai ter um processo de eleições aí agora em outubro. E queria saber de você o seguinte, o que esperar do setor de hotelaria? Como que o setor está pós-pandemia, né? Quais foram as medidas, quais foram os caminhos? O que é que você enxerga aí de que vai ser agora da hotelaria? Bom, o processo de retomada para a hotelaria, principalmente aqui de Recife, tem sido positivo. Ele tem, desde do final lá de 2021, do final de 2020, né, o último trimestre de 2020, foi um resultado, tiveram meses lá com excelentes índices de ocupação e diária média. Houve uma segunda onda ali em 2021, né, meados ali de março, mesmo período. Atrapalhou um pouquinho ali os desempenhos de março, abril, maio, junho, mas segundo semestre de 2021 foi muito positivo. Recife, ele vem trabalhando, e o grande foco da hotelaria hoje no Brasil, os órgãos, os fóruns aí, as organizações das administradoras, e todo mundo vem pensando que o grande foco é o aumento de diária média para a recomposição, né, dessa questão de deflação que houve ao longo dos anos. Então, a expectativa é positiva. A gente tem, apesar de todas as dificuldades que a gente a economia em si vem vivenciando, essa inflação... Essa questão do dólar, né, nos valores que está, é uma coisa que ajuda ou atrapalha o setor? Na realidade, em tese, deveria atrair mais turistas estrangeiros, mas essa segunda onda de pandemia atrapalhou muito. Acaba retraindo, né? Acaba retraindo. Por outro lado, o dólar ele atrapalha muito na questão dos insumos, né? Muitos dos insumos eles são exportados, e a alta do dólar acaba impactando. Acho que esse é um dos grandes vilões aí dessa questão de inflação e tudo. A gente espera que com essa eleição as coisas melhorem em relação à tranquilidade econômica, né? Estabilidade política, né? Hoje a instabilidade política é o principal fator que contribui para o não investimento de estrangeiro no país, a alta de inflação, e tudo isso contribui para a instabilidade, né? E uma dúvida, Pernambuco, ele é um estado de turismo mais voltado para o lazer ou para o negócio? Predominantemente, de forma histórica, turismo executivo, turismo de negócios. Só que, depois da pandemia, essa conta, curiosamente, ela inverteu. Hoje, inverteu na proporcionalidade que era. O que era antes? Em média, 85% do público, né, até antes da pandemia, era executivo, lazer, né, lazer não, turismo de negócio, e 15% era de lazer, que era mais ou menos segunda a sexta, turismo de negócios, e final de semana lazer. Com a pandemia e alguns fatores, a gente percebeu que influenciaram muito, o fato das famílias terem ficado muito tempo em casa. Então, hoje, a maior parte, né, e a não retomada do turismo de negócios fez com que a segmentação da gente predominantemente hoje é de lazer. É de lazer. São famílias que estão viajando, e são inicialmente, mais no primeiro período da retomada, eram pessoas que estavam vindo das cidades primárias, ali da região primária, pessoas que vinham de Natal,
João Pessoa, Maceió, Caruaru, até Petrolina. Hoje, são pessoas que estão vindo de longe, pessoas que estão vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, de Minas, até mesmo do Sul, mas a lazer. E outra coisa, houve uma... das consequências da pandemia, ela trouxe uma nova realidade para as empresas, né? O turismo corporativo, ele era muito de pessoas que vinham visitar os clientes, vinham para reuniões, vinham para fechar negócio, para prospectar. Com o advento das videoconferências, muita coisa foi substituída. Então, muitas empresas revisitaram seus orçamentos e antes empresas que tinham uma boa parte do budget aí para viagem, hospedagem, hoje elas estão reestruturando, né? Uma das coisas mais curiosas que eu vi na pandemia em relação a isso, a gente tem um dos laboratórios que tinha uma produção muito grande, que é o laboratório da Pfizer. A gente tinha uma produção bacana com a Pfizer e a Pfizer disse que durante os próximos 2 anos ele vai praticamente zerar o seu orçamento de viagens. Aí a gente até brincou, por conta da vacina, vocês já bateram as metas? Não, é reestruturação. A gente entende que as reuniões elas podem e vêm ocorrendo de forma muito satisfatória, de forma virtual. Impressionante. Inclusive, muitas empresas entregaram seus escritórios, então tem muita gente que vai trabalhar de forma definitiva em home office. Então, essa retomada do lazer, do turismo de negócios, ela está muito ainda... A gente não tem uma definição de como que vai acontecer, né? Então ainda está ainda estão se adaptando. Está se adaptando. A gente percebe nesses últimos meses houve um crescimento grande, uma retomada, né? Não nos mesmos patamares, longe disso, do turismo de negócio. Então hoje a gente tem mais executivos visitando, se hospedando. Vou te dar uma informação. O Clube da Cotação, hoje, toda a nossa equipe é home office. A gente tem gente trabalhando no Rio Grande do Sul, a gente tem gente trabalhando em São Paulo, a gente tem gente trabalhando na Paraíba, a gente tem gente trabalhando em... Toda a nossa equipe hoje, e era uma coisa inimaginável antes da pandemia. Eu sempre fui o cara que acordava, ia pro escritório, todo mundo aqui, a equipe tal, junto. E hoje... Muitas empresas entregaram seus escritórios. A empresa que minha esposa trabalhava, ela tinha 3 prédios em Santo André, né? Ela entregou quase tudo. Hoje ela tem um terço de um dos prédios, que é a parte de RH, que é a parte de DP. Mas o restante do pessoal está, assim, em home office. Aí eles ajudam com a questão de internet, uma cadeira, uma área minimamente ali onde funciona como escritório. Mas é isso que eu estou falando. As empresas hoje, elas se reinventaram e hoje elas continuam entregando resultado com um ponto de equilíbrio menor. Então, da mesma forma que a gente precisa sair, estão saindo todas as empresas. Por isso que a gente não entende hoje a gente não tem um diagnóstico exato de como vai ficar o turismo de negócios. Mas, historicamente, Recife sempre teve uma pegada muito mais de executiva. Exatamente. Impressionante, né? Porque apesar de a gente ter praias maravilhosas, exatamente, o turismo de negócio em Recife é muito mais predominante do que o... É muito mais predominante. E aí, a cidade está se reinventando, né? Tem a Secretaria de Turismo, ela está bem engajada, vem divulgando destino em feiras, né? Criando alguns roteiros de circuito de passeio, de lazer e tudo, algumas programações pontuais para trazer esse novo Recife para esse novo público que está chegando. Então, isso aí ajuda demais a gente. Mas é o pós-pandemia, né? A gente se redescobrindo. Cara, Augusto, acho que por hoje é só. Gostei demais aí desse nosso bate-papo. Eu acho que aquilo que a gente estava conversando antes, numa conversa como essa, a gente acaba descobrindo sempre alguma coisa a mais dos convidados. E para minha felicidade e incrível surpresa, o Augusto, ele era músico de uma banda de pagode. Eu jamais imaginei, Augusto, que você... Pois é. Foi uma experiência bacana. Lá no comecinho, na origem, você... Lá na origem, Mas eu acho que quase fundou... Uma banda. A quebradeira. Quem sabe estaria dando certo como músico até hoje. Mas eu acho que tudo que a gente vive, é bacana você ter história para contar, você viver. O objetivo daqui é exatamente esse, a gente poder compartilhar esse nosso bate-papo. Cara, gostei demais aí de você ter compartilhado esse tempo aí com a gente. Eu que agradeço. Satisfação enorme.
E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos.